dos filhos de Israel quando eles estavam no Egito. E Deus mandou que eles imolassem o cordeiro e pegassem o sangue e passassem nas bordas da porta. E aí o anjo vingador, o anjo da morte, passaria por cima da casa deles e entraria só na casa dos egípcios, matando cada primogênito, cada primeiro filho, tanto dos egípcios quanto dos animais dos egípcios e tudo que eles tinham de criação. Aquele sangue simbolizava justamente o sangue que seria derramado pelo Cordeiro de Deus. Foi isso que João Batista disse. Quando viu Jesus Cristo passando, ele apontou e disse: eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então João Batista estava dizendo que Jesus Cristo seria o nosso Cordeiro Pascal. Foi isso que Paulo disse aos Coríntios, que nós deveríamos tirar o velho fermento de nós e celebrarmos a festa, que é a Páscoa cristã, celebrarmos a festa sem o velho fermento, porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Então, quando é que um cristão comemora a Páscoa? Toda vez que ele participa da ceia do Senhor. A Santa Ceia tomou lugar da Páscoa dos judeus. E aí, se a igreja comemora uma vez por mês, então uma vez por mês a igreja anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Então não é que anuncia apenas a morte, anuncia também a segunda vinda. Porque quando anuncia a morte até que ele venha, está dizendo que ele está vivo. Então o mundo tem que conhecer isso. E nós celebramos a nossa Páscoa não mais como os judeus o faziam, com carne, cabritos, aquelas coisas que eles faziam de ritual, ordenado por Deus. Jesus Cristo foi o nosso Cordeiro Pascal. Então não precisamos mais sacrificar cordeiro, mas precisamos fazer o que ele ordenou. No dia da Páscoa, ele toma o pão, parte e dá aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo, partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Depois ele pega o cálice, abençoa, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, até que eu venha. Então, a Páscoa do cristão é a Santa Ceia. E eu queria trazer uma reflexão nesse ponto. Já que estamos estudando sobre a Santíssima Trindade, nós precisamos entender que Jesus é Deus. Então veja como isso é profundo e inexplicável. O Deus que criou céus e terra, o mundo visível e o mundo invisível, ele assumiu um corpo humano. Sabe aquele bebezinho que foi gerado lá, aquele feto tão frágil? Aquele bebezinho que passou 9 meses no ventre de Maria quando estava virgem. Aquele bebezinho que nasceu e foi posto numa manjedoura porque não tinha lugar para ele. Aquela criança que viveu no meio de outras crianças, mas que não pecou em nada. E que, quando jovenzinho, gostava de estar no templo todo o tempo. Aquele homem que viveu pior do que vivem os animais. Porque ele disse: olha, aqueles que me seguem têm que entender que nós vamos passar situações mais difíceis que os próprios animais. Os animais têm seus covis, as raposas, os passarinhos têm seus ninhos, mas eu não tenho aonde reclinar minha cabeça. Então, se vão me seguir, saibam que vão passar situações muito difíceis. Então, quem era esse? Quem era esse homem que sofreu tanto? E quem era esse homem que se entregou na mão de pecadores, quando ele podia pedir fogo do céu e consumir toda essa terra? Quem foi esse que voluntariamente deu a sua vida, sendo humilhado, escarnecido, cuspido? Colocavam lá o manto sobre ele, batiam com